beleza? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo. E nós vamos falar um assunto que a maioria dos traders tem muita dificuldade em entender e até assimilar, que é a ansiedade. A ansiedade é o inimigo do game. E você talvez pode me perguntar assim, Júlio, tem como a gente não ter ansiedade? Tem como a gente ser calmo? Tem como desaparecer esse processo de ansiedade do nosso corpo? Não, não tem. A resposta é não. O problema é que a ansiedade existe em níveis. Papai do Céu te fez um pouco ansioso. Não tem jeito. Você, de qualquer forma, você tem um nível de ansiedade em você. Mas o problema é quando a ansiedade ela é extremamente alta, ela é extremamente grande. E quanto maior a tua ansiedade, mais prejudicial vai ser para a sua operação. Mais prejudicial vai ser para você que é trader, que opera na bolsa, seja em binária, em mini índice, mini dólar, enfim, a modalidade que você opera. Mas a certeza é que a ansiedade em excesso, não uma ansiedade fisiológica, não uma ansiedade tranquila, mas a ansiedade em excesso, ela causa problemas emocionais e também percepcionais. A questão de percepção de mercado. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a ansiedade. E lembrando um pouquinho vocês, eu não sei se vocês lembram que nós falamos sobre 3 pilares, nós vamos começar com essa base, sobre os 3 pilares, ok? Os 3 pilares do trader. Se você se lembrar, se recordar, você já sabe quais são. O primeiro pilar é estratégia, ok? Estratégia, ok? O segundo pilar é gerenciamento. Ok? Só um momento. E o último é emocional. Já falamos sobre isso, emocional. Ok. Já conversamos sobre isso, sobre esses 3 pilares do trader. Se você não tiver esses 3 pilares bem estabelecidos no seu contexto, na sua vida como trader, provavelmente você não é um trader consistente. A principal característica de um trader consistente, que ganha dinheiro, que está focado no mercado, são esses 3 pilares inteiramente alinhados, inteiramente ajustados. Eu gosto de falar isso, sempre explico, os meus 5 anos como trader, os 3 primeiros anos foram terríveis, foram totalmente fora da casinha, não tinha alinhamento nisso aqui, não tinha harmonia entre os 3 pilares. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem uma estratégia boa, e a estratégia é uma coisa interessante, você tem que pegar uma estratégia que você, não uma estratégia infalível, porque isso não existe, tá? Não existe uma estratégia que não dê errado, não existe uma estratégia que ela sempre vai dar gain ou sempre ela vai ser muito boa. E nem uma estratégia que vai funcionar o tempo todo. Por que não? Porque o mercado, principalmente o mercado de bolsa, ele é cíclico. Uma estratégia que funciona hoje, um gatilho que funciona hoje, provavelmente mês que vem ele já não está com uma assertividade tão boa. É por isso que é interessante o trader, ele tem várias estratégias, ele lê muito bem o mercado, entender muito bem qual o movimento que o mercado está tendo. Lembrando que nós não operamos dinheiro, a verdade é que nós operamos gráficos, nós operamos indicadores, nós operamos análise gráfica. Então o trader que entra para o mercado, você que é novo, você que está chegando agora, cara, já tem aí, sei lá, um ano ou menos que isso, se você acha que você está operando dinheiro, provavelmente você vai ter que mudar um pouquinho essa mentalidade sua. Porque na verdade não é dinheiro, apesar de precisar de dinheiro, nós não operamos dinheiro, nós operamos análise gráfica, nós operamos mercado, tendência, nós operamos isso. Então começa a mudar um pouco tua mente em relação à operação, ok? Então quando você tem uma estratégia boa, que ela não é infalível, mas aquela é uma estratégia que naquele momento está sendo muito bom, naquela estação do mercado está sendo boa, é maravilhoso, só que tem um problema. Não adianta você ter uma estratégia e até ter um emocional bom, se o teu gerenciamento é fraco. E às vezes, gerenciamento é uma coisa impressionante, que 80% dos traders se perdem nisso aqui. E é a coisa, e para te falar a verdade, o mais simples de todos é o gerenciamento. Nós não seguimos, é impressionante isso. O gerenciamento é o mais simples. Quando eu compreendi, quando eu entendi sobre gerenciamento, quando eu tive aquele feeling sobre gerenciamento, a minha vida como trader mudou. E o impressionante é que eu passei 3 anos escutando de professores, toda vez que eu fazia um curso aqui, um curso ali, e eu ia atrás de estratégias e corria. Não está errado, tá, gente? Vá atrás do máximo conhecimento que você puder.
Sempre, todos falavam, gente, gerenciamento. E tinha aula de gerenciamento, eu pulava a aula de gerenciamento. Eu acho que você já fez isso. Eu pulava a aula de gerenciamento, porque era uma coisa chata. E, eu já sei gerenciamento. O problema é que a gente não tem um emocional ajustado para conseguir ter um gerenciamento certo e para entender uma estratégia e seguir a estratégia. Nós temos o hábito de, por diversas vezes, você ter uma estratégia e dentro da estratégia você fugir da estratégia que você estuda. Não dá para entender muito bem isso, mas, enfim, isso está tudo ligado a questões emocionais. Então, a verdade é que esses 3 pilares, se não tiver bem alinhado, se não tiver bem estabelecido, são coisas que vão te levar a ter loss. É por isso que o mercado hoje, a B3 vai fazer mais ou menos 130 anos, ela ainda não fez, vai fazer 130 anos de mercado aberto, parabéns B3, e infelizmente as pessoas ainda perdem muito dinheiro, e 90%, a estatística diz que 90% a 95% das pessoas que operam na bolsa perdem dinheiro. Talvez você está enquadrado dentro dessa porcentagem, talvez você está inserido nessa porcentagem. E o que eu quero te dizer é que você só está inserido nos 90% a 95% das pessoas que perdem dinheiro por causa desses 3 pilares aqui, que você não tem eles alinhados. Ok? Nós sabemos, já tivemos uma aula sobre o método 80/20, que diz que esses 2 são 20% responsável pelo seu sucesso e o emocional é 80% responsável pelo seu sucesso. Está repetindo isso de novo, Júlio? Claro que estou. Para você entender que uma operação, para você entender que operar na bolsa tem muito mais a ver com o emocional do que qualquer outra coisa. Entende isso que eu estou falando? Você compreender que o mercado, ele são gráficos, são análises, mas a decisão, mas a atitude de entrar, na hora de entrar no mercado, não de operar ou não, é sua. E ela tem a ver com as tuas emoções e não com fatores unicamente cognitivo, que são os 20%. Não estou excluindo o conhecimento, não estou excluindo o estudo de forma alguma. Pelo contrário, trader de verdade busca conhecimento o tempo todo. Mas eu quero te dizer que o momento do clique, o momento de entrar, o momento de parar, o momento de respeitar um gerenciamento, ela está ligada ao emocional. Ela está ligada ao teu fator emocional. Então, quando nós falamos sobre ansiedade, o inimigo do game, quando nós entramos nesse contexto de ansiedade, fala, caramba, a ansiedade atrapalha tanto assim? Por que atrapalha? Qual a razão, qual a principal característica de uma pessoa ansiosa? Bom, deixa eu falar para vocês sobre características fisiológicas, ok? Dentro do contexto fisiológico, nós temos que entender que operar na bolsa com níveis de ansiedade, se nós formos fazer um estudo fisiológico, o que está acontecendo no corpo no momento de uma pessoa ansiosa, vai ter uma característica muito, muito clara, que é toda pessoa que está ansiosa tem uma liberação de um hormônio chamado cortisol. Até então, o hormônio necessário para viver, porque ele faz parte de um hormônio que ele está incluído em um ciclo de hormônios que são para fuga e para defesa. São hormônios que vão ser liberados no momento de necessidade de fuga, no momento junto com a adrenalina, noradrenalina. São hormônios que quando você precisa fugir ou precisa se defender, eles vão ser liberados. Claro que, na verdade, nós só estamos vivos por causa dessas liberações hormonais. O problema é que tudo, escuta o que eu vou falar para você, tudo na vida em excesso faz mal. Até dinheiro. Tudo na vida em excesso faz mal. Nada, nós somos seres que não fomos adaptados. Papai do céu não nos criou para vivermos em um excesso. Até água demais faz mal, entende? Tudo na vida em excesso faz mal. E o cortisol, que é este hormônio que é liberado em um momento de ansiedade, de estresse, em um momento de necessidade de fuga, de necessidade de ter uma reação junto com a adrenalina, esse hormônio, quando ele se eleva demais no corpo da gente, ele traz prejuízo. Ele começa a parar de ser um hormônio de necessidade de fuga, de necessidade de ataque, começa a passar a ser um hormônio que traz danos emocionais e físicos para nós. Principalmente físico. O que acontece? Toda vez
que o cortisol aumenta demais no seu corpo. Toda vez que o cortisol aumenta, a sua percepção de detalhes, ok? Presta atenção, isso é interessantíssimo. Ela diminui. Toda vez que o cortisol aumenta, que você entrou em um nível de ansiedade muito grande, e ele passa de ser algo fisiológico e natural, e passa a algo ser que traga dano para você, que seja nocivo para você, ele começa a diminuir a sua percepção de detalhes. Agora presta atenção, você já viu algum trader operar sem precisar analisar detalhes? É impossível, não tem jeito, cara. Cara, sabe, é a mesma coisa de você pedir para uma pessoa com deficiência visual falar assim, opera na bolsa, olha o gráfico e opera. Ele não tem condição de ver. O problema é que o cortisol em excesso faz com que você comece a perder detalhes e ver coisas que você precisava ver e não consegue ver. Quer um exemplo? Faz de conta que você está nesse momento andando numa rua qualquer, e abre o portão de uma casa, de lá sai um pitbull. Você sabe que o pitbull é um dos animais mais ferozes que tem, e que se ele decidir te atacar, e se ele morder você, dificilmente você vai conseguir abrir a boca dele para tirar tua mão, tua perna, onde ele pegou. Então, imagina um pitbull vir em tua direção. Nesse momento, quando o teu cérebro, ele faz a análise, ele mapeia a situação, e ele diz assim, caramba, estou em perigo. Nesse momento, a adrenalina e o cortisol aumentam no teu corpo. E são hormônios de fuga ou de ataque. Claro que se você não tiver nada na mão, você não vai atacar um pitbull. Até porque na mão você não vai dar conta. Então, a primeira opção que o teu cérebro tem, se você não tiver nada para se defender, é correr. Você vai correr, cara. Você vai caçar um jeito de se defender. Você vai subir numa árvore, você vai pular um muro, você vai subir num carro. Se bem que se você subir num carro é provável que ele suba atrás de você. Mas você vai fazer algo para se defender. O problema é que o processo que você vai fazer para você correr dele, nesse período que o teu cérebro mapeou e diz para você, cara, corre, se defenda. Por exemplo, se você pular um muro, o processo de você conseguir pular, até chegar a pular o muro, o teu cérebro não consegue ver os detalhes. É tanto que se tiver uma pessoa que está observando você nesse momento, ela está te olhando lá, assim, viu a cena, o cachorro correu atrás de ti, estou rindo, mas é porque a cena é engraçada. O cachorro correu atrás de você e nesse processo a pessoa vê você pulando o muro. Se ela tiver a oportunidade de conversar contigo, a primeira coisa que ela vai falar é assim, você viu o muro que você pulou? E a tua resposta com certeza vai ser, cara, eu não vi nem o que eu fiz, eu só percebi na hora que eu estava do outro lado do muro em segurança. Sabe o que é isso, querido? Você entende o que é isso que eu estou falando? Isso é o cortisol em excesso no seu corpo. O cortisol aumentou de tal forma, o cortisol cresceu de tal forma em seu corpo, que os detalhes, a percepção de detalhes desaparecem. Porque no momento de fuga, detalhes nossos diminuem porque o cérebro ele precisa olhar uma visão macro, entendeu? Fuga é macro, ele começa a olhar os pontos de fuga, os pontos de defesa, os pontos que são mais favoráveis para você fugir daquela situação de estresse e de perigo para a vida. É por isso que quando a pessoa opera com ansiedade, com cortisol alto, ela começa a levar loss, ela começa a ter problemas nas suas operações. É aquele trader que brigou com a esposa, acontece muito isso. Trader parece que muitos traders brigam com a esposa. O cara brigou com a namorada, o cara brigou com a esposa, brigou com os filhos, brigou com o patrão, está passando uma crise no trabalho. E tudo isso vai gerar ansiedade, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Todo processo de desconforto emocional, ele causa um aumento do cortisol. Você vai ficar ansioso, sabe? E aí você vai operar, e é aquele trader que opera e fala assim, poxa, quando você termina de entrar na operação, você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu entrei numa operação dessa que não tem nada a ver? Eu sei que não poderia entrar, e por que eu entrei? Entrou porque você perdeu detalhes. A sua percepção diminuiu absurdamente, entende? E o pior, tem trader que a percepção diminui tanto, mas diminui bastante, ele começa a entrar num hit de loss que ele não consegue parar, porque ele entra num processo que nós vamos falar mais na frente, que é o achismo, entendeu? Então a ansiedade, ela tem esse problema, ele tem essa válvula de escape danosa para a gente. Então a ansiedade é inimiga do game por causa do cortisol. O excesso de cortisol causa problemas seríssimos, principalmente para trader.
ok? O trader, ele quando ele for operar, quando a gente opera, primeira coisa que a gente tem que entender, fazer uma leitura do que está acontecendo conosco, ok? Fazer uma leitura do que está acontecendo. O corpo da gente, ele é uma máquina tão maravilhosa que o Papai do Céu fez, que ele dá sinais do que está acontecendo com a sua vida, entendeu? Tudo que manifesta fora do teu corpo é um sinal do que está acontecendo dentro do seu corpo. E o trader tem que ter esse feeling, entende? É isso que eu quero te ensinar hoje, você aprender a observar a leitura do teu corpo. Eu sou um cara que estuda leitura corporal, enfim, eu sou apaixonado por isso, entendeu? Quer um exemplo? Quando você vai mentir, o cérebro da gente, ele não foi feito para mentir, sabe? Tem uns estudos que dizem que a mentira faz parte, não faz. O cérebro da gente não foi feito para mentir. Por que eu sei que o cérebro não foi feito para mentir? Porque toda vez que você mente, o teu corpo, que está acontecendo aqui dentro, desconforto, quando eu falo aqui dentro, entende, né, gente? Não é coração, é cérebro. O que está acontecendo dentro da sua mente, o desconforto da mentira, ele manifesta no seu corpo. A pupila dilata, toda pessoa que mente, quase sempre não consegue segurar isso, a pupila vai dilatar, a pessoa gagueja, ela não consegue olhar nos olhos, ela começa a tremer, ela começa a ter sudorese, uma transpiração, começa a ter movimentos repetitivos, como mexer a perna, pelo fator da ansiedade, porque o cérebro não foi feito para mentir. Então, toda vez que o teu cérebro entra em um conflito emocional, um conflito de pensamento que ele não foi feito e não é aceitável nele, ele manifesta no corpo. Da mesma forma, é a ansiedade. Toda vez que tem ansiedade, que o cortisol aumenta, há uma manifestação no corpo. Não tem jeito, entendeu? E o trader tem que ler isso. Por que a gente tem que ler? Cara, para ver uma coisa. Observe uma coisa, meu querido. Se você é um trader que preza a tua profissão de trader, até o dinheiro que você colocou lá, começa a observar as leituras do teu corpo em relação à ansiedade. Por exemplo, batimento cardíaco, sabe? O cara começa com um ataque cardíaco, ele está ansioso, ele vai abrir o mercado e ele percebe que ele está ofegante, sabe? Aquele cara está, vai. Ele começa a querer dar palavras de ânimo para ele, não dá certo, porque ele não está usando a técnica certa. Ele começa a suar, a perna está inquieta, ele se estica. Tudo isso são manifestação do seu corpo, dizendo que o teu cortisol está alto. Entende? Eu quero que você entenda isso hoje. Todas essas manifestações, sudorese, sabe? Impaciente com o filho que está perto. Meu filho, dá licença, sai daqui. O pai vai começar a operar. Isso são sinais do teu corpo dizendo assim, cara, mantenha calma, porque o teu cortisol está em excesso no teu corpo. O teu cortisol aumentou demais, calma, relaxa, entende? E quando o teu corpo fala isso, não é dia de operar enquanto você não conseguir baixar isso. Entende isso? Então, enquanto você está nesse nível de ansiedade, porque provavelmente você vai perder dinheiro. Porque provavelmente você vai perder dinheiro e isso vai te frustrar cada vez mais. É por isso que dentro de 2 anos, uma boa parte dos traders ou param ou abandonam, dão uma parada momentânea ou abandona a operação, a bolsa, de ser trader, desanima e fala, poxa, eu só levo loss, já perdi tanto dinheiro, perdi uma banca, já quebrei uma banca, 2 bancas, 3 bancas. E o engraçado é que você fala em perder banca, a gente fala em perder banca, e nós não paramos para ver o porquê que estamos perdendo a banca. Entende isso? Olha que loucura. A gente não para observar o porquê que nós estamos sendo nocivos na bolsa. A maioria dos traders se preocupa muito com isso aqui, com estratégia. A maioria dos traders são extremamente, aí eu preciso de uma estratégia, aí vem um youtuber, um professor, a estratégia não sei o que lá, a estratégia é isso, a estratégia é aquilo, a estratégia, cara, não sou contra, absorva, mas isso aqui, por si só, não vai fazer você ganhar dinheiro na bolsa. Entenda isso, entende? Então, se o teu corpo está falando, você está tendo manifestações no teu corpo que você não tem geralmente no dia, é sinal de que o teu corpo está falando para você, cara, calma, não opere, o cortisol está alto. E por que toda essa preocupação com o cortisol? Por causa dos detalhes. Você não vai conseguir ver o mercado mais como você via antes, ok? Você não vai conseguir mais ter essa percepção que você tinha antes, entendeu? Eu acho que vocês estão se identificando com o que eu estou falando. Gente, eu vivi isso. Eu vivi 3 anos levando porrada do mercado. Eu vivi 3 anos, olha, umas 5 vezes eu parei de operar.
vou dar um tempo, passava um mês, e aquela vontade que era, caramba, eu estou vendo um monte de gente ganhando dinheiro, estou vendo um monte de gente prosperando, e eu estou aqui parado, e eu não entendia. Quando eu ia para a bolsa, eu perdia dinheiro. Quando eu ia, quebrava a banca, demorava pouco tempo a banca, pequeno ou não, eu quebrava ela, não tinha jeito. Eu me sabotava de tal forma, até que então eu percebi, algo emocional. E todo mundo fala isso, todo trader fala isso. Que eu não entendo, é que nós, traders brasileiros, nós temos não é um defeito, talvez uma falta de percepção, a palavra é essa, uma falta de feeling em relação ao emocional, porque nós todos, inclusive você que está me escutando agora, você sabe que uma operação é emocional, você já deve ter falado isso, cara, a operação é mais emocional que qualquer outra coisa, e é verdade, só que a gente investe muito nisso aqui, ó, em estratégia, e esquece de investir no emocional. Sabe? É tanto que cursos emocionais, cursos de preparação, técnicas para traders quase não existe no país. No Brasil quase não existe. Eu conheço poucos traders que trabalham, poucos coaches que trabalham com a questão emocional. Muito poucos, entendeu? E eu desenvolvi um curso que eu tenho há 5 anos praticamente de experiência, e já tem mais de 2 anos que eu acompanho traders, que eu dou mentoria, e decidi, vou fazer, cara, vou fazer um curso. Vou desenvolver esse curso, algo que eu estava desenvolvendo comigo, com meus clientes, e começou a dar certo. E comecei a mudar a perspectiva, a visão, meu mindset mudou, a minha forma de pensar mudou, e comecei a ser um cara consistente, entende? E é isso que eu estou falando para você hoje, todo esse curso que a gente está fazendo, ele tem a finalidade, que ele traga uma mentalidade nova para você, que ele traga uma expansão da tua mente de tal forma que você entenda o que o teu corpo está falando. Que você compreenda o que o teu corpo está falando. Porque é necessário que de toda forma você jogar isso aqui para baixo. Entende? Então se o teu corpo está falando, está ansioso, não opere naquele dia. Ok? Existem alguns parâmetros, alguns sabotadores que aumentam a nossa ansiedade, que nos leva a ter ansiedade.